amigos, graça e paz, tudo bem? Bom, nós vamos para o último vídeo da nosso apontamento de um livro sobre culto doméstico, culto no lar, que é esse livro aqui, ó, do David Merck, esse livro aqui, 101 exercícios, 101 ideias criativas para o culto no lar. Ok? Bom, esse livro, como eu já falei, quem assistiu já está cansado de ouvir eu falar. Esse livro ele começa com uma introdução. A introdução está em 3 partes. Uma é o valor do culto cristão, que nós falamos no primeiro e segundo vídeo. Os 10 mandamentos do culto cristão, que nós falamos no terceiro vídeo. Perguntas e respostas sobre o culto doméstico, que nós falamos no quarto vídeo. E aí agora ele vai falar, agora que ele vai entrar propriamente na parte das 101 ideias criativas para o culto no lar. Ele vai falar de 101 ideias criativas no culto no lar, seguindo um modelo que ele fez de dividir o culto em 5 partes: oração, adoração, instrução, missão, memória. Então, nessas 5 partes é que ele vai desenvolver as 101 ideias. Então, ele vai dividir 101 ideias, fazendo, por exemplo, 22 ideias, 9 ideias sobre oração, 12 ideias sobre adoração, 10 ideias sobre instrução. Na verdade, instrução ele faz bastante, não dá 10, dá mais de 20. Aí depois ele vai fazer missão, 9 ideias, né, criativas sobre missão. E aproximadamente 11 ideias criativas sobre memória. Então, recapitulando, o autor, ele divide o culto para ele. O culto cristão tem que ter, o culto no lar tem que ter 5 pontos: oração, adoração, instrução da palavra, uma missão, uma aplicação missionária e uma memória, que é uma técnica de memorizar o conteúdo. É isso que ele entende. Ele entende que o culto no lar precisa estar sempre fazendo com que o indivíduo memorize as escrituras. Isso por quê? Porque ele se baseia em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Ele se baseia no Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 7, mostrando a importância de memorizar a palavra de Deus, memorizar o conhecimento sobre as Escrituras. Então, por isso, ele segue esse padrão de memória no final. Então, é assim que ele divide essa parte das ideias, das 101 ideias que ele segue. Ele, inicialmente, nas 101 ideias, na introdução das 101 ideias, ele vai contar uma história que ele viu quando ele foi num passeio, uma diversão num parque aquático, que ele viu um marido de uma mulher muito forte, e viu a mulher atrás, cheia de bolsa, carregando os filhos, e ele achou aquilo um absurdo, mas não quis nem falar com o cara, porque ele era forte. Ele brincou dizendo assim, David Merck disse assim: eu nem falei nada com o cara, porque senão, se eu tivesse falado, talvez eu não teria escrito esse livro. Mas o que é que ele entendeu? Que há muitos crentes que são super crentes intelectualmente,
e que sabem todas as respostas de doutrina bíblica, mas que deixam muito a desejar na prática da palavra. Então, ele associou o rapaz forte, muito forte, mas não carregava nenhuma bolsa para ajudar a esposa. Então, quer dizer assim, tinha muito conhecimento muscular, muita capacidade, mas não tinha nenhuma prática em carregar a bolsa, né? Então, ele faz uma associação com o cristão que tem muito conhecimento bíblico, mas não tem nenhuma prática devocional, uma prática espiritual e existencial no dia a dia com o seu semelhante. Então, ele vai começar a dizer aqui nas 101 ideias, né, que o culto precisa ter oração. Quase sempre o seu culto doméstico incluirá um tempo de oração. Não é necessário fazer um tour pelos campos missionários do mundo, o que resultaria num período longo e cansativo de oração. Planeje algo breve. Então ele vai dizer que o culto precisa começar com uma oração, mas não precisa ser uma oração extensa. Ela precisa ser breve. Ele diz então que também o culto precisa ter uma adoração. O nome culto doméstico harmoniza-se bem com o aspecto da adoração. A família cristã precisa tomar cuidado para não fazer do altar familiar um púlpito que enfatiza exclusivamente a instrução. Então ele vai dizer aqui que o culto ele não precisa se tornar um púlpito igual à igreja. O culto doméstico pode ser algo agradável, em que seja um momento da família adorar a Deus. E aí ele vai falar que o culto precisa também ter então, instrução. Nos encontros familiares, a instrução ocupa o lugar principal. Dividimos esta parte do livro em 3 categorias. Então, na parte da instrução, ele acredita que precisa haver a memorização do que se leu, a leitura bíblica e o ensino do que se leu. Para ele, o culto doméstico tem que ter, então, a instrução, depois da oração, a adoração, depois a leitura bíblica, né, que é a instrução. Nessa instrução, uma prática de memorização, a leitura bíblica e o ensino da leitura bíblica, que é o que ele entende. Depois ele vai dizer assim, que precisa haver a missão. Para que a família não se volte totalmente para si, sugerimos maneiras de levantarmos os olhos e ver os campos ao redor do mundo. Este elemento do culto doméstico contribuirá muito para formar praticantes da palavra e não somente ouvintes. O que ele quer dizer com missão é entender que o culto é bom, é maravilhoso, nos ajuda a conhecer a Deus, nos ajuda a conhecer as Escrituras, nos ajuda a conhecer a nós mesmos diante do que devemos fazer para Deus. Mas o que ele está querendo dizer aqui com missão é que ao nos alimentarmos da palavra, precisamos ter uma visão de ter um imperativo, né? um indicativo, um imperativo, na verdade, de um id. Da gente buscar, com essa instrução, a levar isso para frente. Seja convidando amigos para o culto, seja falando sobre o que aprendemos na escola, na faculdade, no trabalho. Ter um olhar missionário para fora. Não só para dentro, mas para fora. Isso que ele entende como missão. E o último ponto que ele fala, então, é da memória. Conforme os exemplos bíblicos, ele diz assim, as atividades que sugerimos visam registrar momentos preciosos na vida familiar como recordação da bondade de Deus. Você está pronto? Agora é hora de colocar em prática o que já aprendemos sobre o culto doméstico. Ele vai falar assim que é importante a gente memorizar o que a gente aprendeu
das Escrituras. É fazer esforço para lembrar do que leu, fazer esforço para resgatar a aplicação para a nossa vida no dia que lemos e nos outros dias subsequentes. Então, essa o resumo do que ele entende como o modelo para se fazer um culto doméstico. E diante disso, então, da divisão que ele faz de oração, adoração, instrução, missão, memória, eu vou dar uma lidinha, e aí agora ele começa, ele divide o livro, a partir de agora, em ideias para momentos da oração, ideias para o momento da adoração, ideias para o momento da instrução, ideias para o momento da missão, ideias para o momento da memória. Eu vou ler alguns para a gente fechar, para vocês entenderem uma das ideias dele. Então, a ideia da oração, ele fala sobre intercessão, ele mostra assim a importância de nós, por exemplo, pegarmos um livro sobre missionários, né? Existem muitos livros bons, como Batalha Mundial, que mostra vários trabalhos missionários. Esses trabalhos missionários é um bom exemplo da gente criar um período de intercessão por esses missionários. Então ele fala assim, que na parte de oração no culto doméstico, ele diz assim, que há várias ideias. Por exemplo, quadro de oração. Pegar fotos de família, missionários, colegas, fixar no quadro e escolha um lugar apropriado para fixar o quadro, perto de onde vocês costumam se reunir para orar. Cultive o hábito de orar pelas pessoas cujas fotos estão no quadro. Esse é um exemplo de aplicação para a oração. O outro exemplo que ele dá de uma aplicação para a oração no culto doméstico, ele diz assim, que é uma dica do dias da semana. Escolha um tema específico de oração para cada dia da semana. Será útil manter um dia de pedido e resposta. Por exemplo, ele dá um exemplo assim, faz um painel, não sei se os amados irmãos conseguem ver aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem, tá vendo? Ele diz assim, faz um painel, segunda-feira, a gente ora por parentes, terça, por amigos, quarta, por missionários, quinta, por amigos descrentes, sexta, necessidades da própria família, sábado, louvor e gratidão, e domingo, oramos pelos obreiros da igreja. É um exemplo de oração, né? Ele dá vários outros exemplos de como fazer oração, e aí agora ele dá exemplos de adoração. Um exemplo de adoração, ele fala assim, noite de talentos, planejam uma reunião familiar em que cada um possa louvar a Deus usando um talento especial. O programa pode incluir solo, duetos, ou pode incluir dramatização. É um exemplo que ele cria que no lar, culto no lar pode acontecer. Um outro que ele diz, que eu achei bacana, é correntes de bênção. Tira de papel colorido, grampeador, fita adesiva, cola, lápis e caneta. O que é para fazer? Reúnam-se para alistar algumas bênçãos que Deus tem concedido à família e escreva cada uma delas numa faixa de papel colorido. Prenda os papéis de modo a formar o elo de uma corrente que simbolize as bênçãos desfrutadas pela família. Pendure a corrente de bênção num lugar de destaque e acrescente a ela novos elos de tempos em tempos. É um exemplo, por exemplo, que ele faz sobre adoração. Bom, ele dá vários outros exemplos de modelos de como adorar na hora do culto no lar. Ele dá também exemplos, então, de instrução. Aí, instrução, ele dá um exemplo aqui, ó, jogos de versículo. Bola ou outros objetos que possam ser lançados com facilidade. Leiam várias vezes em voz alta o versículo a ser memorizado. Quando todos já estiverem familiarizados com o texto,
Dê início à brincadeira. Alguém deve segurar uma bola, falar a primeira palavra do versículo e lançar a bola para outra pessoa. Essa deve dar a segunda palavra e passar diante a bola. Continue até completar o versículo. Até alguém errar uma palavra e deixar cair a bola, é eliminado do jogo. Então, é um exemplo de um jogo que traz instrução das escrituras de modo prático. Um outro exemplo que ele fala de instrução com brincadeiras é Pagando a Memória. Quadro branco e pincel atômico. Escreva um versículo no quadro branco e deixe que as crianças o leiam em voz alta várias vezes. Comece então a apagar as palavras, uma por vez, enquanto todos continuam a repetir o versículo, até que não reste mais nenhuma palavra no quadro e o versículo já esteja memorizado. Esse é um exemplo que ele dá de brincadeira com crianças no culto infantil, no culto no lar. Um outro exemplo que eu achei legal, bacana, é a brincadeira da forca, que todo mundo já brincou, pelo menos na minha idade todo mundo já brincou. Por exemplo, escolhe um versículo bíblico, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e divide essas palavras, essa frase, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês olhar. Ó, aqui, ó. Da forca, ó. E aí, o que a gente pode fazer? Vai preenchendo a forca e descobrindo qual é o versículo. Esse é um exemplo que ele dá de instrução. Esse seria um exemplo que ele dá de instrução. Ele dá vários exemplos de instrução bíblica, né, de como se instruir com brincadeiras lúdicas, jogos. Se os irmãos tiverem curiosidade, compre o livro. Agora, se não, existem também outros materiais de jogos bíblicos que vale muito a pena inserir num culto com criança. A outra parte do texto é a missão. Ele dá um exemplo aqui de missão. Por exemplo, missão. Realiza o culto doméstico 5 dias por semana. Adotar um missionário, contribuir no seu sustento e manter contato por correspondência a cada 3 meses. Ler a série Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Contribuir com 12% de nossa entrada para as obras do Senhor. Outra técnica de missão que ele fala é deixar de ter alguma atividade familiar, por exemplo, um gasto com cinema, e em comum acordo, e guardar esse dinheiro durante um ano e dar de oferta à igreja, ou dar de oferta a um missionário, ou adotar um missionário e dar um dinheiro a ele todo mês, todo ano. Um outro exemplo de missão é ler junto a Bíblia inteira. É um outro exemplo de missão que ele segue. Em memorização, ele segue na parte de memorização com vários exemplos de memorização, com colagem, com jogos de memória de versículo bíblico, livros de autográfico. Ele dá vários exemplos de exemplos de instrução de memória, né? Um exemplo disso é árvore genealógica. Pesquisa os dados da família materna e paterna, nomes dos parentes, datas de nascimento, casamento, filhos, falecimentos e também histórias pessoais, trabalho e qualidades. Esforce-se para coletar dados a partir, no mínimo, dos bisavós. Reúnam-se para traçar a genealogia da família e deixá-la registrada. Inclui fotos, se possível. Aproveite para destacar qualidade de caráter e agradecer a Deus por essa herança. É um exemplo de você resgatar a memória familiar e agradecer a Deus pela a memória dos seus familiares, né, que você tem. Um outro exemplo aqui, gravação e filmagem. Vou dar um outro exemplo do que ele entende como memória aqui para a gente encerrar. Material necessário: aparelho para filmar ou gravar,
Este memorial pode ser preparado anualmente e numa mesma época do ano, por exemplo, na semana entre o Natal e o Ano Novo. Cada membro da família deve ser filmado e gravado. Incluam testemunhos sobre as dificuldades e vitórias do ano, bênçãos recebidas, músicas, versículos bíblicos. Sugerimos que gravem também outros momentos especiais do ano e particularmente o testemunho das crianças logo após sua conversão. As gravações e filmagens são especialmente preciosas para observar o crescimento de cada filho. Devem ser arquivadas para a posteridade. O que ele entende aqui, então, como memória, é o que seria o que Israel, no Antigo Testamento, deveria fazer, que era criar meios de memorizar as bênçãos de Deus. É isso que o autor David Mack está querendo dizer. É o seguinte, criar atividades no culto, no lar, ou fora deles, em que possamos gravar situações em que nos faça lembrar depois das bênçãos de Deus. Então, por exemplo, gravar a genealogia da família, perceber como Deus é gracioso com uma família extensa, abençoada, gravar situações de vitórias da família, como por exemplo dos filhos no karatê, na natação e tudo mais, e perceber como Deus é maravilhoso, que proporciona a essa família condições de uma vida equilibrada. Então é ter meios de guardar memórias do quanto Deus é bom e o quanto Deus tem nos dado. Nesse sentido, é o que parece que o autor está querendo mostrar. Não é só o sentido de memorizar a palavra de Deus, mas é memorizar a gratidão, memorizar o que Deus fez também. É nesse sentido. Então, termino por aqui. Esse é o livro. Espero que os vídeos que eu fiz tenha sido útil para os amados irmãos. Dar início a um desejo de começar, mesmo que seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, começar um culto no lar, na tua casa, em época de pandemia, em época em que não podemos sair de casa. É um bom momento de poder se instruir da palavra de Deus e chamar a família para participar de um momento de adoração, de louvor a Deus e de compreensão da vontade de Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos. Quem se interessar depois pelo livro, compre ele em algum momento pelos correios de entrega, ok? Tem outros tipos de livros de culto no lar, mais reformado, mas eu escolhi esse um pouco mais simples e simplificado para nós, mais flexível até mesmo. Que Deus nos abençoe, um abraço a todos, fique com Deus. Havendo oportunidade, farei mais apontamentos de outros livros para os amados irmãos. Um abraço.